Bom, ah, o vídeo anterior trouxe algumas dúvidas, então a gente vai tentar saná-las nesse vídeo aqui, vídeo sobre variáveis atômicas. Bom, aqui é a agenda, a gente vai falar um pouquinho o que levou a esse vídeo e naturalmente onde a gente quer chegar com ele. Vou falar também do termos sempre muito simplificados e conceituais sobre um computador moderno. A gente tem a ideia de que é importante primeiro aprender o conceito geral para depois ir para os detalhes, tá? Tem até um ditado gaúcho, eu acho, que diz que mingau quente se come pela borda, ou seja, primeiro a gente pega as ideias mais simples, digere elas bem para depois passar para as outras mais profundas ou mais complicadas. Bom, vamos falar também de escalonamento, que é basicamente como as tarefas são divididas, né, são assinaladas num computador moderno, e na verdade no antigo também. Vamos falar o que é o processo, que basicamente são as coisas que rodam no computador, né? Vamos falar que é um processo com um thread adicional, incremento de uma variável no sequencial, com um thread só, incremento de uma variável feito por vários threads, tá? Como é que eles disputam acesso a essa variável, vamos dizer assim. E aí o incremento atômico, que é o que teve de mais diferente, vamos dizer assim, no vídeo anterior, e não deixa de ser uma inovação do C++ moderno em relação ao anterior. E por último, apesar desse vídeo ser muito básico, trazer conceitos muito simples, tal, em última análise muito simples, a rigor não precisaria de referências, mas a gente adaptou alguma figura de uma página muito bacana, inclusive, então a gente achou melhor dar crédito a quem teve a ideia, etc., né? Quem teve o trabalho de criar a página. Bom, a motivação é o seguinte, a gente vai a gente teve um vídeo sobre variáveis atômicas e ele trouxe algumas dúvidas, algumas pessoas comentaram tal, dificuldade de entender. Então a gente decidiu fazer uma apresentação conceitual da operação básica de um sistema operacional moderno. E além de sanar as dúvidas do vídeo sobre variáveis atômicas, ele está trazendo ideias sobre acesso sincronizado de recursos. O acesso sincronizado de recursos é uma das coisas mais importantes da programação concorrente, que naturalmente vários threads várias tarefas em última instância vão tentar pegar o mesmo recurso e aí saber como coordenar essa disputa é importante, tá? Inclusive tem bugs, né, problemas que acontecem nos programas quando essa coordenação não é bem feita. E como o C++ moderno traz isso na linguagem, né, antigamente cada sistema operacional tinha sua biblioteca, etc. O C++ moderno trouxe isso dentro da linguagem. Então, como a gente está aprendendo o C++ moderno, a programação concorrente faz parte das áreas que o C++ moderno toca, então fatalmente a gente vai ter que falar sobre isso e incluir acesso sincronizado. Bom, então aqui está um computador moderno, tá? A ideia básica é que eu tenho um processador, quer dizer, um chip grande, e dentro dele vários núcleos, ou cores, também chamados em inglês de core, que em última instância são processadores, tá? Dentro do mesmo chip. Tem até um nome, né? DAI, etc., mas não vem ao caso. Então, aqui tem a memória, todos eles acessam a mesma memória, tá? Por isso que se diz que eles são de memória compartilhada. Eles compartilham memória. Entre eles e a memória, aqui é uma representação conceitual, deixa para lá como funciona em termos de
reais de hardware, etc. Tem cache, tem um monte de coisa aqui que a gente está ignorando. Mas enfim, então eles pedem para uma coisa chamada via, que em inglês é bus, que permite eles acessarem a memória. Aí esse bus, em última análise, é o árbitro, que pode ter dois caras querendo acessar a mesma posição de memória. Aí ele vai dizer quem acessa primeiro. Ele também vai ter vários bancos de memória, ele vai dizer quem está acessando qual, enfim, ele controla todo o processo. O importante que tem aqui, esquecendo os detalhes, é que todos esses diferentes núcleos compartilham a mesma memória. Bom, aqui tem um outro cara que é o escalonador, tá? O scheduler. Tá? Ninguém fala, eu nunca vi ninguém falando escalonador. Em textos acadêmicos a gente é forçado a escrever em português, aí até fala escalonador, mas normalmente se fala scheduling e scheduler. Mas enfim, é o cara que decide qual tarefa vai ser executada. Num sistema operacional moderno, ele é necessariamente multitarefa, tem um monte de coisas para fazer. Pensando aqui em uma CPU só, o que ele faz é que ele diz qual tarefa vai agora ter acesso à CPU. E uma coisa importante é que hoje em dia esses caras são preemptivos. Quer dizer o seguinte, ele deu para a tarefa 1 executar o que ela quer fazer lá. E ele tem acesso à CPU. Terminou o tempo que ele deu, ele vai lá e arranca fora a tarefa 1. Antigamente era cooperativo, quer dizer, a tarefa 1 só saía quando ela achava importante, mas aí se o programa entrasse em loop ou enfim, tivesse muita necessidade de processamento, ia deixar as outras tarefas todas à míngua. Então agora o escalonador ele consegue arrancar fora a tarefa depois de um certo tempo, tendo ela terminado ou não. E naturalmente aqui é desenhado por simplicidade para uma CPU só, mas o processo é análogo para várias CPUs, principalmente nessa situação aqui que eu tenho memória compartilhada, tenho um sistema operacional único controlando todo mundo. Então a gente pode associar, sem muita perda de contexto, uma coisa com a CPU moderna, né, com várias CPUs no fundo, com essas filas de banco, onde você, quando entra, recebe uma senha, né, um número, e você fica esperando diante de um monte lá de caixas aparecer o seu número na telinha. E quando aparece, você vai lá. Naturalmente, isso aqui seria um sistema operacional atual, seria uma espécie de pesadelo. As pessoas, depois de serem atendidas uma vez no caixa, elas saem para serem atendidas de novo e de novo. Então, você teria, para cada pagamento, talvez um certo tempo. E aí essa é mais ou menos a ideia, quando você só tem acesso a um certo tempo. A gente pode pensar naquele uso cooperativo das tarefas, como aquele negócio que a gente chega no banco, tem um office boy na nossa frente, no caixa, e ele vai processar milhões de coisas. Então, num sistema operacional desses com escalonador preemptivo, o office boy processaria uma única conta e aí seria tirado fora, voltaria para a fila. E aí no final, então as tarefas são feitas dessa forma, elas têm um pedacinho de tempo, aí vem outra tarefa, aí no final do dia, vamos dizer assim, né, a ideia é que todas as tarefas tenham mais ou menos a mesma proporção de tempo de acesso da CPU, tá? Então fica assim, antigamente as tarefas recebiam uma quantidade de tempo finita, chamada constante, tal, chamada slice, fatia. Hoje em dia não é assim, mas a ideia básica é a mesma. As tarefas vão entrando, saindo, tá? E eventualmente recebem mais ou menos o mesmo tempo de CPU todas, apesar de todo fatiado. Bom, aqui é um processo.
Bom, em primeiro lugar, tem um termo aqui que a gente vê só em português de academia, que é linha de execução. E na verdade não vê também nem em computação, mas em prática em inglês. O nome original disso era Execution Thread. Hoje em dia só se fala thread. A tradução é essa mesmo, linha de execução. Então, a linha de execução seria o quê? O direito de estar nessa filinha, de ganhar um pedacinho de tempo aqui, depois outro pedacinho ali. Então, essa aqui é a linha de execução. E aqui está o processo. Em termos muito macros, o que ele tem? Ele tem uma memória global, que todas as funções conseguem acessar. Tem uma pilha, que é, a princípio, tem variáveis de cada tarefa, né? E de cada função daqui do código, e tem os endereços de retorno, quando uma função sai, para que lugar que ela vai. E, na verdade, tem a memória dinâmica. Quem trabalha com C, C++, com C++ usa bastante memória dinâmica. No caso de C++, é o tal do NIL. Né? E aqui está o código. Bom, aqui está uma apresentação um pouquinho mais detalhada. O código é dividido em várias funções. Tem uma função principal, que é o main, né, em C e C++, e tem outras funçõezinhas. Aqui está um processo com thread adicional. Bom, repetindo, né, existe o thread principal e existe esse thread adicional. A gente usa o termo thread hoje em dia para essas coisas adicionais, mas não pode esquecer que existe no programa principal um thread também. Tá? O thread vulgo linha de execução. Então, o que o thread faz? Ele pega, quando a gente dispara um thread novo, um thread adicional, a gente assinala para ele uma função, né? E aí o que ele passa a ter? Ele passa a ter uma pilha própria, né, de variáveis locais e também endereços de retorno, tá? Independente dessa outra pilha aqui do programa principal. Tá? Então, cada thread novo recebe uma pilha para retornos de função e para variáveis locais própria. Agora, o resto ele compartilha. Quer dizer, ele compartilha a memória dinâmica com o programa principal e a memória global. Então, esses são os lugares onde vai ter disputa, vamos dizer assim, né? Bom, e ele também compartilha o código, tá? Mas o código pode ser rodado sem disputa, tá? Ok, então aqui tá como é incrementada uma variável, tá? A ideia básica que aqui mostra, olha, dentro do núcleo tem umas memoriazinhas auxiliares chamadas registradores, tá? E naturalmente é tudo muito mais rápido quando está dentro do registrador e do núcleo, do processador em si. Mas quando ele tem que buscar coisas na memória, é uma demora em termos lá do processador, claro, né? Porque tem que passar pela via, a memória em si é mais lenta, etc. Então, as contas são feitas nesses registradores. Então, ele vem, busca os dados na memória, tá? O processador buscou na memória, faz as contas nos registradores e depois vai escrever na memória, tá? Então, aqui, como na verdade seria o primeiro passo de mexer com a variável x, que começa com 0 naquele programinha, né? Então, termina essa coisa com 1, beleza. Aí agora, imagina que acontece quando eu tenho mais de um thread acessando a mesma variável x. Então, o thread 1 vem, leu da memória o valor inicial da variável x, que era 0. Leu, beleza. Aí ele vai somar nos registradores. Enquanto isso, o thread 2 chegou e também leu da memória. Tá? Então esse thread 1 veio, somou nos registradores, falou, era 0, somei 1, virou 1. Beleza, escreveu na memória. Só que enquanto isso, o thread 2 continua fazendo as contas. Ele terminou de fazer as contas, ele começou também com 0, terminou de fazer as contas, então ele vai escrever na memória 1 também. Tá? Ou seja, ele ignorou que o thread 1 também fez a mesma conta. De certa forma, está desfazendo o que o thread 1 fez, né? Então, o espírito de porco não está cooperando, tá? Justamente porque não tem uma coordenação. Aí agora vem
o incremento atômico. Aí como funciona o incremento atômico? O thread 1 veio, ele pegou o valor da variável V, que é a variável atômica naquele código, ok? Aí ele começou a incrementar. Nesse momento, o thread 2 chegou, igualzinho nesse desenho aqui. O thread 2 chegou e falou, eu quero a variável V. Aí, enfim, sem querer saber detalhes, todo o processador, o sistema operacional falou, não, essa variável já está sendo usada. Então, o que aconteceu? O thread 2 ficou parado, aguardando. Aí, nesse caso aqui, por exemplo, o scheduler agora está sabendo, o thread 2 está suspenso. Então, ele não vai dar mais tarefas para o thread 2, ok? E o thread 2 ficou paradão, o thread 1 fez o que ele queria lá com a variável V, incrementou, aí assim que ele terminou de incrementar, ele falou, bom, já usei. Aí ele avisa para o sistema operacional fala, o thread 2 estava esperando isso. Então, aí ele começa a executar, tá? Vai buscar na memória, pega o valor 1, soma nos registradores e, claro, dá 2 e aí escreve na memória. Então, por isso que quando usamos variáveis atômicas, o valor ficou certinho, a contagem ficou certinha, e quando usamos variáveis não atômicas, variáveis comuns, a conta ficou menor, justamente por causa dessas coisas aqui, esses espíritos de porco, né, entre aspas, né, esse trabalho desfeito aqui, vamos dizer assim, né, que aqui começou a ser feito o trabalho, o outro começou do zero e jogou em cima, desfez o que o anterior estava fazendo. Aqui o trabalho ficou cooperativo justamente por conta da sincronização. Bom, e aí por último, como eu falei, aqui tem uma página de onde a gente tirou a ideia mais básica do scheduler, do escalonador. É uma página bem mais detalhada, mais avançada, mas o conceito estava muito bacana lá, a gente adaptou. Então, como para reconhecer quem teve o mérito, né? Aqui é essa página, chama embarcados.com.br, é desse autor, José Moraes, que tem bastante coisa bacana feita publicado internacionalmente, inclusive. Bom, é isso por enquanto. Muito obrigado.